de Deus? Você sabe como que funciona o tempo de Deus? O tempo de Deus é kairos. O tempo do homem é cronológico. Crono vem de cronologia. Crono, o que é crono? Crono tem que é cronômetro, é um tempo cronometrado. Então ele tem milésimo de segundo, segundo, minuto, que mais? Hora, dia, que mais? Mês, ano, século, milênio. Não é assim que é o tempo cronológico? Calma, você deve estar pensando, mas o que tem a ver com a palavra que tem tudo a ver? Segura aí que vai ver como Deus quer alinhar teu relógio com o relógio dele. E o tempo kairos de Deus? Se o tempo cronológico é dia, mês, ano, datas assim marcadas, como que funciona o tempo kairos? O tempo kairos não está na linha do tempo cronológico. O tempo kairos, ele não está sentado na linha porque ele criou o tempo. Pastor, mas é difícil de compreender. Sabe por que é difícil de compreender? Porque nós somos criados, nascemos um dia e aqui na terra nós vamos morrer um dia. Então nós não conseguimos compreender algo eterno. Você consegue imaginar algo eterno? Algo daqui milhares de anos? Imagina você na glória com Deus, milhares de anos e ficando para sempre. Por que vai ficar para sempre? Porque lá no céu não vai ter o tempo cronológico. É muito profundo isso para a gente poder entender. O tempo de Deus é o tempo kairos. Todos os dias, só para você entender, no Salmo de número 139, está dizendo de um dos versículos lá que todos os dias da sua vida já foi escrito no livro do Senhor, ainda quando seus ossos estavam sendo formados no ventre da sua mãe. Coisa doida, como assim? Todos os dias da minha vida foi escrito no livro do Senhor, antes mesmo de eu nascer, quando meus ossos ainda estavam sendo formados no ventre da minha mãe. Então hoje, o propósito dessa mensagem é sincronizar o teu relógio com o relógio de Deus. E sincronizando o teu relógio com o relógio de Deus, as bênçãos vão vir na hora certa. Você vai perceber, você vai estar sensível e você vai perceber que você muitas vezes se antecipou a bênção e perdeu ela porque ela chegou na hora que você saiu. E muitas vezes você foi correndo atrás da bênção, a bênção correndo atrás de você e você não alcançou a bênção e a bênção não te alcançou. Mas hoje eu quero liberar uma palavra profética. A bênção vai te alcançar e você vai aguardar ela com paciência, expectativa e alegria em nome de Jesus. Jesus falou isso de uma maneira diferente. Ele falou assim: por que você fica tão ansioso pelo dia de amanhã? Por que você fica tão ocioso, ansioso, tão na expectativa do dia de amanhã? Basta cada dia ter o mal. Meu pai não cuida das aves dos céus, que não semeia e não colhe, elas comem dos melhores frutos. Lá onde eu faço condicionamento físico, tem um pé de goiaba. E eu sempre fui subidor de árvore, desde a minha infância. Mesmo com peso a mais, eu vou e subo naquele pé de goiaba. Sempre que eu vejo umas goiabas lá no alto, sabe? Eu subo no pé de goiaba. E por algumas vezes, eu me esforcei para subir num pé bem alto, porque eu vi uma goiaba bem bonita assim. E na hora que eu consegui pegar aquela goiaba, ela já estava toda comida pelo passarinho. Aí eu pensei, puxa vida, olha lá. Eu no maior esforço quase caí do pé para pegar uma goiaba, que era bonita, estava a parte oca, estava oca e toda comida pelo passarinho. Falei, olha o que Deus falou, que Ele cuida dos passarinhos. A melhor goiaba desse pé, o passarinho comeu, que não semeia e não colhe. Só que aí lembrei, Jesus fala, você vale muito mais que o passarinho. Se eu cuido do passarinho com o melhor, imagina o que eu tenho para você. Se eu me preocupo com o passarinho, imagina a preocupação que tem o coração de Deus para a tua vida. Porém, nós nos antecipamos à bênção. Sabe por que nós nos antecipamos à bênção? Por que você se antecipa à bênção? Por causa de algo chamado desconexão do tempo kairos. Porque você está no tempo cronológico. Como que você vai saber? Vai saber quando você entende que você tem ansiedade. Quem tem ansiedade um pouquinho aí, levanta a mão. Agora quem não levantou, para de mentir, levanta também. Vai. E quem tem, de vez em... Você sabe o que é ansiedade? Quem sabe o que é ansiedade, fala aí. Opa, Jéssica, muito bem.
Jéssica ficou no hospital esses dias, né? Tirou 2 pedras, né? Duas pedras do rim, saiu, graças a Deus, né? As pedras que dá para derrubar o gigante. E dói, não dói? Uma das piores dores, né, que tem, que eu ouvi falar. Tarsis também já teve essas dores, né, Tarsis? Quem já teve essas dores aí? Então, tomar bastante água, né? Bastante chá de quebra-pedra, você não tem essas dores. Mas, Jéssica falou, excesso de futuro. Excesso de futuro. O que é o excesso de futuro? Você já ouviu falar que uma pessoa com crise de ansiedade, ela até deixa de respirar, ela perde até o ar? Porque ela está tão desesperada que ela não, nem o ar ela está conseguindo respirar. Ela está com excesso de desespero lá no futuro. Aí as pessoas, quem vai respira. Você sabe o que aconteceu uns dias aí? O Reginaldo, a filha do Reginaldo Pedreiro, nosso amigo, discípulo do Tarsis, a filha dele chegou aí de carro com o marido, chamaram o Reginaldo, vamos para o hospital, dar injeção, porque sua filha está com uma crise de ansiedade, está quase perdendo o ar, nem respira. Aí eu falei assim, Simone, uma minha loira, né? Falei, vai lá e leva aquela oração e ensina ela respiração espiritual. A respiração espiritual. E aí, a respiração espiritual a gente aprendeu na cruzada estudantil. Eu vou ensinar para vocês. Quem conhece a respiração espiritual aí, levanta a mão. Então eu vou ensinar, é forte. Aí a Simone entrou no carro, fez a respiração espiritual lá com ela, ensinou ela. De repente, estava tendo uma rede aqui de jovem que estava tendo um cachorro quente. De repente essa mulher sai do carro, super de boa, come o cachorro quente com nós, voltou a trabalhar e esses dias o Reginaldo me disse que ela não teve mais crise de ansiedade. Olha que coisa gloriosa, porque a ansiedade é excesso de futuro. A pessoa fica desesperada, o que nos leva a abrir mão de uma estabilidade, do emprego, o que nos leva a tomar uma atitude precipitada de querer alguma coisa que ainda não é o tempo de Deus para nós, desespero, o que nos leva a buscar uma pessoa para a nossa vida. Eu já vi pessoas escolhendo errado, porque, mas eu vou ficar sozinho, estou ansioso, eu não quero ficar sozinho, vou arrumar alguém, quebra a cara. Já aconteceu isso com muita gente, desespero, ansiedade. E aí, a ansiedade, ela nos tira do kairós de Deus e nos leva no cronológico. Quando Jesus disse, olha, calma, basta cada dia o seu mal, então não fique preocupado pelo dia de amanhã, basta porque já existe o hoje. Então quando Jesus disse, olha, esteja aqui, esteja no lugar de agora. Agora, o que significa? Vamos conjugar o verbo ser no presente. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. É o agora. Presente é o agora. E o agora, eu queria que você olhasse toda vez que você entendesse. Eu estou no presente, eu estou na ansiedade, eu estou tentando viver o futuro. E vamos dar um passo para trás agora. E depressão, o que é depressão? Vamos lá, Jéssica, você acertou o que é ansiedade, o que é depressão? Excesso de passado. Você estudou psicanálise, psicologia? Como você sabe tudo isso? Então, o que é excesso de passado? Depressão. Porque a pessoa ela fica lá vivendo, ela fica lá sofrendo. Quando eu tinha tal coisa eu era feliz. O que me aconteceu? Eu sofri tanto, você não sabe o que eu passei. Mas já não passou? Por que está sofrendo? A ferida está aberta ainda? Precisa curar, porque hoje é o presente, hoje é o tempo de Deus, hoje é o agora. E aí a pessoa fica no passado com depressão, eu preciso tomar um remédio para dormir. Por quê? Porque eu estou com depressão. Mas por quê? Porque eu estou sofrendo. Mas sofrendo por quê? Porque aconteceu algo ontem. Então você está deixando de viver o hoje, porque você passou algo
ontem. Eu não estou querendo que ninguém seja insensível à sua dor que está vivendo. Eu não estou querendo que você deixe de avaliar um problema que você viveu. Existem coisas que nós temos que viver. Existe um luto, né? Pela Bíblia diz que um luto para uma pessoa querida, ele tem que durar 1 ano para honrar aquela pessoa. Passou de 1 ano, você está desonrando a você mesmo, desonrando Deus. Então, existe sim sofrimentos que nós temos que viver na nossa vida, que nós passamos problemas, mas quando nós carregamos a vida inteira uma depressão, nós estamos deixando de viver o presente, porque nós estamos apegados no passado, e aí nós não entramos no tempo kairós de Deus para a nossa vida, que o tempo kairós de Deus se manifesta no presente. Então, alinhar o seu relógio com o relógio de Deus, é não deixar que a depressão venha te puxar para trás, não deixar que a ansiedade venha te jogar para frente, e não deixar que o excesso de carga do presente, já que a Jéssica acertou 2, agora vai ficar no nível. O que se chama, Jéssica, excesso de carga no seu presente. Poxa, você foi no nível mais elevado. Eu ia falar estresse. Mas burnout também. Burnout é síndrome de burnout. É quando a pessoa ela tá excesso de coisa na vida dela. Então a Jéssica acertou, mas eu nem tinha pensado em falar essa palavra burnout, que eu achei muito, muito chique, muito difícil. Mas o estresse, excesso de estresse, é excesso de presente. Quem já ficou estressado aí? Isso. Aí, quem é estressadinho aí? Ah, é? Estressadinho, né? Quem é estressadinha? Ah, tá. E quem que fica depressivo de vez em quando aí? Levanta a mão. E depressivo? Geralmente o melancólico, né? Mais depressivo, né? Gosta de sentir, ressentir, né? E quem que fica ansioso, bastante ansioso? Esse aí também faz parte da minha vida. Eu luto com isso também. Vou falar que se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, o que acontece? A ansiedade é nos levar adiante da bênção. A depressão é nos levar para trás. E o estresse ou burnout é nos levar no sobrecarregamento e não... Todos esses 3 sentimentos nos impedem de viver algo que vem numa caixinha, amarrado num laço, que Deus te entregou na tua mão e você não está sabendo que você tem. Se chama presente. Deus te deu algo para viver o hoje, se chama presente. E quem vive na depressão, não vive o presente de Deus. Quem vive na ansiedade, não vive o presente de Deus. E quem vive no estresse, despreza o presente. Como que uma pessoa pode estar no presente, ela não está com ansiedade, ela não está com depressão, mas como que ela no presente, ela não recebe o presente? Ela despreza o presente por causa do estresse. Você já viu numa festa, a pessoa está ganhando muito presente ali, e ali no meio do estresse daquela pessoa, você foi lá e entregou um presente. Aí ela pegou assim, nem viu o pacote, pôs de lado e falou, depois eu vejo. Qual que é o sentimento que teve no seu coração? Você foi lá, escolheu o presente, gastou, parcelou no cartão. Aí a pessoa pega o presente, depois eu vejo. Nem sabe que foi você que entregou. Quem fica feliz por isso, levanta a mão. Quem já aconteceu isso na vida já? Você lembra? Então o presente, agora você pega o presente. Quando eu dei para o Mateus, PlayStation 4, acho que eu dei para ele, né? Play 4, né? O 5 é o mais atual, né? Eu dei o PlayStation 4 para ele. No dia, eu fiz uma filmagem. Gente, ele ficou fascinado. No dia que a Luísa era pequenininha, eu dei para ela aquela... Lembra daquele bebê reborn? Bebê reborn é uma boneca que ela imita um bebê. E a Luísa, quem conhece a Luísa, minha filha, agora ela está mais tranquila. Mas quando ela viu um nenê, ela tinha que captar. As mães ficavam tudo com medo, fugindo dela. Porque ela viu um bebê, ela queria pegar no colo. Ela viu um bebê, ela queria pegar. E ela pequenininha. Falando da Luísa aí, quando a Luísa ganhou o bebê reborn, eu estou falando da alegria de ganhar um presente, né, Lu? Quando você ganhou aquele bebê reborn, gente, ela parecia que ela ia explodir de alegria. E eu e a Simone, olhando a alegria dela ganhando aquele presente,
nosso coração ficou explodindo de alegria por ela, de ver aquela euforia, aquela alegria de ganhar aquele presente. Mas o que tem a ver isso com você e Deus? Deus está te entregando o presente. Você se alegrando no seu presente, você vai agradar o coração de Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? Pega o teu presente agora, a tua vida, o que você tem vivido. Você pode dizer, mas eu não tenho motivos. Olha, uma coisa eu vou te dizer, se você aprender a olhar as coisas negativas à sua volta, você não vai conseguir viver do lado de ninguém, você não vai conseguir ficar em nenhum emprego, você não vai conseguir morar na tua casa, você nunca vai estar satisfeito com o seu corpo, você nunca vai estar satisfeito com a vida, você vai nunca estar satisfeito com o que você tem, porque você não vai desfrutar o presente. Agora, se você pegar e olhar para as coisas que estão na sua vida, para as pessoas que estão na sua vida, e desfrutar o que elas têm de melhor, e aprender a ver no presente o que elas têm de bom, você vai viver melhor. Faz vista grossa para os defeitos, faz vista grossa para aquela mancha de mofo que está lá na sua casa lá, fala assim, eu vou lá arrumar, mas não vai tirar minha paz não. Eu vou lá pintar, vou tirar o vazamento, mas não vai tirar minha paz. Olha, eu vou resolver esse problema, mas não vai me tirar a paz. Não vai me colocar ansioso para fazer aquilo e não vai me deixar com estresse, sobrecarregado e também não vai me deixar com depressão, porque meu sentimento está alinhado com o relógio de Deus e eu vou desfrutar o meu presente agora. Você sabe que uma precipitação fez com que o rei Saul era o rei que teve antes do rei Davi. O rei Saul, ele colocou o exército no vale, porque ele ia lutar contra os filisteus. Só que o profeta Samuel falou para ele, você vai lá com todo o exército, antes da guerra, nós vamos celebrar uma adoração a Deus, nós vamos fazer um altar e vamos sacrificar o altar. Então você já pode montar o altar, que quando eu chegar lá, eu vou sacrificar o Senhor ali, e aí Deus vai responder, se a gente vai nessa batalha, se a gente não vai nessa batalha, e vamos com o Senhor na frente. E o profeta falou isso para ele, para o rei Saul. Rei Saul um dia ele já tinha profetizado, ele já tinha feito sacrifícios para o Senhor, só que quem era o profeta sobre a vida dele era Samuel. E aí chegou lá, eles montaram o sacrifício, montou lá o altar, passou um dia e o povo, e aí rei Saul, rei, os filisteus aí estão preparados para a guerra, e aí sacrifica logo para Deus, para a gente poder ir para lá. Mas o profeta não tinha chegado, o profeta tinha dado uma direção para ele. Aí passou 2 dias e o povo, rei, e se os filisteus vier, se coloque na posição do rei, porque hoje a gente fala assim, ao rei Saul foi insensível, atropelou o profeta, e aí passou 3 dias esperando o profeta para fazer o culto. Eu também sou profeta. Aí o rei foi lá e sacrificou o animal, pôs no altar, botou fogo, fez todo o sacrifício ritual, exatamente como eles faziam no Antigo Testamento, ali o animal, queimou o animal. No meio do sacrifício, quem chega? O profeta Samuel. Falou o que você fez. Deus falou assim para Samuel, hoje era o dia que eu ia confirmar o reinado de Saul, mas porque ele foi precipitado, por causa da ansiedade, hoje o reinado de Saul passou. Hoje eu não quero mais nem saber dele. Hoje já era. Tudo que tinha para a vida dele acabou. Por quê? Porque ele se precipitou, e ainda quando o profeta Samuel disse para ele, mas por que você fez isso? Eu fiquei pressionado pelo povo, o povo me pressionou para a batalha, sabe como que é? Falou, hoje o seu reinado passou, acabou para você. E é interessante que quando o profeta Samuel falou para o rei Saul, o seu reinado passou, sabe o que ele fez? Ele ficou mais preocupado com a reputação dele do que realmente a presença de Deus. Aí ele disse assim para o profeta, entendi que Deus não vai mais me aprovar, mas me honra na frente do povo, não fala isso para o povo não, para mim não ficar mal na fita. Ele não estava mais nem aí com Deus, ele queria saber de como ele ia estar com o povo. A reputação era mais importante da essência de Deus na vida dele. E ali o reinado dele passou, ele morreu de uma forma humilhante naquela guerra,
ele se viu os filisteus chegando, ele se jogou em cima da espada dele e se suicidou. O seu filho Jonatas viu ele e se suicidou em cima da mesma espada. Os dois morreram, levaram a arca da aliança fora, levaram a presença de Deus. Então, nossas atitudes precipitadas envolvem as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura. Nós erramos e levamos os outros para as consequências do nosso erro, por causa da precipitação. Outro caso da precipitação também, que traz consequências para a gente até hoje, foi um caso da ansiedade que a mulher de Abraão disse para Abraão: Abraão, Deus falou para você que ia te dar filho, não foi? Mas eu já estou velha, já passou meu tempo de ser fértil e eu não tenho nem condição de te dar filho. Mas a gente tem a escrava egípcia, chamada Agar, ela trabalha aqui em casa. Então você vai ficar com ela, e aí Deus vai cumprir a promessa através dela. Mas Deus falou que era da mulher dele, não era de outra mulher que ele ia ter o filho. Mas a precipitação dele, aí Abraão falou: se tu tá falando, vamos lá. Aí ele foi lá, e aí nasceu um menino chamado Ismael. Ismael, sabe o que significa Ismael? Filho da precipitação. É um filho da precipitação. E aí Ismael foi crescendo, e aí passou o tempo, chegou a promessa de Deus, porque Deus é fiel e ele cumpre suas promessas. Só que aí o filho da promessa começou a ter problema com o filho da precipitação. Começou a chocar, começou a bater de frente, começou a gerar um inferno na casa de Sara, juntamente com Agar, porque Agar começou a meter a mala, começou a meter a banca em cima da mulher de Saul, na mulher de Abraão, que era Sara. Então você percebe que uma precipitação gerou um desconforto na família, que aí Deus falou assim para Abraão: Abraão, você vai mandar Agar embora e vai mandar Ismael embora. Dê pão para eles, eu vou cuidar deles. A promessa de ser uma grande nação vai ter sobre ele. Só que eles vão ser contra todos, todos vão ser contra eles, vai ser como um jumento selvagem, a descendência dele vai se multiplicar, eles vão ser ricos, só que não vai ter comunhão, não vai ter unidade. E aí o povo foi ali, Ismael foi para o deserto com Agar, gerou a descendência dos árabes, que são os ismaelitas, descendência de Ismael, que até hoje eles têm direito da terra e eles lutam contra a descendência de Abraão, que é Isaac e Jacó, que se tornou Israel. Então Israel, a descendência de Israel, que são os judeus, brigam até hoje com a descendência de Ismael, que são os árabes, que são os xiitas, que são os muçulmanos, que são aquela descendência. Por isso que essa guerra nunca vai acabar, porque existe uma promessa sobre Abraão, Isaac e Jacó, que se tornou Israel, mas existe uma promessa também sobre Ismael, que foi o filho da precipitação, que são homens que vivem no deserto, que são os ismaelitas. Você vê um filho da precipitação, uma ansiedade de uma mulher chamada Sara, fez com que gerasse um problema para a família que perdurou para a eternidade. Então, se você entender que Deus quer alinhar o seu relógio com o relógio dele, deixar toda a ansiedade, deixar toda a depressão e não vir o estresse na sua mente, o Kairos de Deus vai se manifestar sobre a tua vida e a bênção vai chegar, a plenitude de Deus vai chegar e você vai estar no estado de espírito para receber a bênção sobre a tua vida. E aí, pastor, mas falar é fácil. Falar é fácil. Por isso que eu vou falar sobre a respiração espiritual. A respiração espiritual, ela funciona assim. Você vai fazer ela 3 vezes. E cada vez que você fizer, você vai inspirar, pedindo que entre todas as bênçãos que está faltando na tua vida. Os frutos do Espírito, paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Então você vai puxar o ar. Por que puxar o ar? Porque quando você foi criado por Deus, Deus assoprou nas suas narinas. E o sopro, o ruá, o sopro de Deus é manifestado pelo vento, pelo Espírito Santo. Então você vai respirar pedindo mansidão,
domínio próprio, temperança, todas as bênçãos de Deus. E a hora que você soltar o ar, vai sair tudo aquilo que está te arrancando do kairós de Deus. Sai toda a ansiedade, sai todo o desespero, sai todo o medo do amanhã, sai toda a preocupação. E agora eu vou puxar. Então você vai fazendo 3 vezes. Aquilo que você está precisando, você inspira. E aquilo que você está querendo que saia da sua vida, você expira fora. Você vai fazendo isso, esse exercício. Isso foi o que a Simone entrou no carro, explicou para aquela moça a respiração espiritual, e aquela moça saiu, comeu o lanche e se restaurou. Você está entendendo que restauração gloriosa pode vir sobre a tua vida a hora que você estiver ansioso, a hora que você estiver depressivo, na hora que você estiver estressado. Esses dias eu ministrei uma palavra sobre mansidão na oração da manhã, e minha loira a Simone tem acostumado a assistir as minhas pregações, ela comenta no YouTube quase todo dia, né? Aí eu vi lá no YouTube, nos comentários, estava respondendo alguns lá, aí eu falei, cadê o comentário dela? Eu sou meio chato. Aí eu liguei para ela e falei, e aí, meu amor, você não ouviu minha palavra do dia? Ela, eu tô no estresse aqui, tá uma correria doida, e pá. Eu falei, ela não ouviu mesmo. Aí eu falei assim, meu amor, hoje ia falar sobre mansidão, calma, sabedoria. Ela foi, depois ela ouviu, ela falou, é verdade. Agora ela tá vendo todo dia. Acho que menos de domingo, sábado, porque domingo eu já prego pessoalmente para ela já, né, o dia inteiro. Mas os outros dias que ela vai trabalhar, ela ouve indo pro trabalho. Então ela ouviu uma palavra, onde eu quero chegar? Ela ouviu uma palavra naquele dia, ela deixou de ouvir uma palavra naquele dia, que ela enfrentou um problema, porque ela não ouviu aquela palavra naquele dia. Que eu quero te dizer que hoje você está aqui, ouvindo essa palavra. O presente de Deus chegou na tua vida. O kairós de Deus está se manifestando sobre a tua vida. Deus vai tirar de você toda a depressão, todo estresse e toda a ansiedade. E a síndrome do pânico, que é tudo junto. A hora que mistura a depressão, mistura o estresse e mistura a ansiedade, aí vem um pânico na cabeça da pessoa, porque é tudo junto. A pessoa fica desesperada, com angústia, desesperada sentindo fardo, desesperada sentindo burnout, sentindo estresse, sentindo depressão, sentindo ansiedade. Porque ela está desesperada. A palavra desespero, ela é falta de esperança. Então, o desespero, uma pessoa desesperada, estou desesperado. A pessoa não tem esperança em nada, porque esperança é aquele que aguarda ansiosamente. Então, quando você pega uma caixinha chamada presente, e para poder selar e finalizar, eu quero falar sobre uma ação que vai fazer você, não é só pegar o presente na mão, não é só pegar o presente na mão, mas é aprender a desfrutar. A palavra é desfrutar. Desfrutar. Sabe o que é desfrutar? Não adiantava eu pegar uma goiaba daquele pé. Eu procurei, achei uma goiaba. Quem gosta de goiaba aí? Eu fui lá, peguei aquela goiaba, achei outra goiaba e desfrutei da goiaba. Você compra uma fruta, já aconteceu com você? Você compra uma fruta, põe na geladeira, esquece, ou já deixa lá na fruteira, esquece. Aí quando você vai pegar aquela fruta, nossa, passada, não dá nem para comer. Não é possível, já aconteceu isso com você? Meu Deus, eu peguei a fruta, agora ela estragou. Ai, que raiva, eu estava esperando ela amadurecer para comer, não deu para desfrutar. Então, muitas vezes você tem um presente na sua mão e você está tão preocupado com as coisas à sua volta que te levam a ter ansiedade, estresse, que você não desfruta o presente. Hoje você está saindo com uma palavra para sair desfrutando. O que você tem que desfrutar aqui hoje? Desfruta essa mensagem. Não fique conectado em outras coisas. Não fique com a sua preocupação no amanhã, no depois, no mais tarde. Viva esse momento na plenitude de Deus. E existe uma coisa mais gloriosa que é desfrutar. É levar quem está ao seu lado a desfrutar. Levar quem está ao seu lado a desfrutar o momento. Porque a Bíblia diz melhor que sejam 2. Quando você está... Olha, ontem eu cheguei à noite, levei a Luísa para a célula. A Simone estava deitada que a gente já ia dormir. Mas aí eu desci para a sala, falei, eu vou dar uma sentada para assistir um pouco de TV antes de dormir. Aí eu falei assim, Simone, desce aqui
porque ela estava esperando que eu fosse deitar para dormir. Não, desce aqui, vamos assistir um pouquinho antes da gente dormir. Aí ela desceu e algo que eu ia assistir junto, ela sentou do meu lado. Então eu quero te falar, é igual assistir um filme. Quando chega alguém e senta do seu lado para assistir um filme, não é gostoso? Parece que a pessoa vai assistir o mesmo filme que você, mas ela vai desfrutar com você. Então, há uma coisa mais gostosa que desfrutar, é levar as pessoas a desfrutar. De manhã, eu toquei violão sozinho. Claro, tinha equipe maravilhosa, o Fábio, os meninos, Bahia, estavam aqui me apoiando. Mas, à noite, já estava com o Stefan. Eu falei assim, faz esse solo que eu vou desfrutar fazendo uma base. Então, eu fiz uma base, o Stefan fez um solinho, eu desfrutei dele tocando, ele desfrutou de uma base que eu fiz. Eu estou usando um exemplo, e a hora que eu estava fazendo o violão mais baixo, porque eu estava desfrutando vocês cantando, falava, olha essa igreja adorando o Senhor, vou abaixar mais o violão, para nós desfrutar esse momento junto na presença de Deus. E aí eu ficava mais baixinho, a igreja cantava mais alto, nós estávamos desfrutando o momento, desfrutando a presença. Então, o presente, ele fica maravilhoso quando você aprende a desfrutar o momento. Chegou na sua casa, vou desfrutar agora com a minha família, vou desfrutar agora com o meu marido, vou desfrutar agora com a minha esposa. Chegou uma visita, eu vou desfrutar. Alguém te ligou, eu vou desfrutar de dar uma atenção para essa pessoa. Chegou no serviço, eu vou desfrutar. Chegou nesse lugar, eu vou ver as coisas positivas que eu posso ver. Tem muitas coisas positivas que nós podemos desfrutar em tudo. E aí, se você perguntar para uma pessoa que está carregada, ela chegou nesse lugar aqui, o que você viu? Ah, eu vi que o piso precisa colocar um piso. Eu vi que a igreja está toda escura. Eu vi que está faltando tal coisa. Eu vi que está faltando tal coisa. Agora, se você chegar para uma pessoa que está com estado de espírito, eu vi uma luzinha azul neon. Eu vi os irmãos alegres. Eu vi um pessoal bem arrumado, eu vi umas cadeiras confortáveis. Então vai do ângulo que você desfruta na sua vida. Isso daí vai fazer toda a diferença na nossa vida, se nós aprendemos a desfrutar as coisas boas. A Simone falou assim para mim, ela falou, fiquei, na época da minha formatura, você falou um negócio para mim, que eu guardei até hoje. Falei, nossa. Falei, o que foi que eu falei? Você perguntou se na hora que eu fizesse a maquiagem, e assumir todo o ferrugem da minha cara. Coisa de adolescente. Ela me falou ontem. Eu falei, Simone, pode ser que eu tenha falado isso na adolescência, mas uma das coisas que me atraiu em você foram suas sardas, porque eu gosto de sarda. E aliás, ela tem bastante. Pessoa branca costuma ter. Então, o que me atraiu de você foi suas sardas. E eu vi que ela ficou feliz ali, porque eu aprendo a desfrutar o que ela tem de bom. No relacionamento é viver o presente de Deus, é desfrutar tudo que você tem, a tua saúde, desfrutar, poder respirar. Quem já teve asma aqui? Stefan? Já teve? A Jéssica? Quem teve asma? Quem teve falta de ar aí? Aleph? O Gabriel? Então, Shelly, falta de ar. É terrível, não é verdade? Quem já ficou aí entupido aí, sem poder ir no banheiro, de ficar bastante tempo aí? Quem, ó? Um ali, outro ali. Tem uns que não levantou a mão. Coisa terrível, na hora que você vai aliviar o ventre, você, ai, que delícia. Então, até nas necessidades fisiológicas, nós podemos encontrar o prazer e a alegria e a satisfação e a gratidão. Vocês estão aqui comigo, amém? E aí você vai viver, não precisa de ter muito dinheiro na conta, não. Eu vou me alegrar em poder sentar no trono lá e poder aliviar o ventre. Vou me alegrar nisso. Poder cantar, poder ter a visão, poder ouvir. A nossa querida irmã, ela falou para mim que ela está escutando um zumbido no ouvido, né? Precisando usar aparelho. Meu coração ficou apertado por ela, porque estava dando dor de cabeça, mas eu já orei por ela, já clamamos pela vida dela. Vamos interceder para que em nome de Jesus ela possa testemunhar. Está irritando o som? Tá bem agora, minha irmã? Tá bem? Glória a Deus. Você vê, imagina ficar um zumbido no ouvido, que coisa irritante. Poxa vida, então vamos agradecer pelo que nós temos aqui. Eu sou grato por tudo que eu tenho e você vai ser grato também, em nome de Jesus.